Ministrar hoje aos vossos corações, falar sobre mãe, né? Que às vezes a gente precisa relembrar algumas coisas, relembrar que a mãe é importante e relembrar também você como mãe, como você é importante. Às vezes nós não recebemos reconhecimento de um filho, mas as pessoas de fora te reconhecem. A Bíblia diz que nós somos vistos por uma nuvem de testemunha. E eu quero dizer que cada esforço que você tem, ou que você faz, alguém está vendo. Talvez o seu filho não reconheça. Talvez o teu esposo ou o pai do seu filho não reconheça isso. Mas nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. Eu quero dizer para você que você nunca vai perder cuidando das coisas que Deus colocou nas tuas mãos. E uma das coisas que Deus colocou nas tuas mãos foi os teus filhos. Tira o fundo para mim, pode tirar, deixa os músicos. Isso, glória a Deus. E Deus, Ele nos deu uma capacidade, para você, mulher, de fazer tanta coisa. E uma das melhores capacidades que Deus deu para vocês, mulheres, é de ser mãe. O pai às vezes é muito durão, né, com o filho, até mesmo quando ele é pequenininho. Tem hora que eu quero pegar o Gabriel pela orelha, e a mãe vai lá e: vem cá, meu filhinho da mamãe. Na hora que eu estou mais bravo com ele, ela usa essa frase: vem cá, filhinho da mamãe. Agora nós estamos no desmame dele para ele sair da nossa cama. E toda vez que eu falo: vai para o seu quarto, a mãe fala: deixa ele só um pouquinho. Aí ele dorme a noite inteira com o pé na minha cara. Eu quero dizer para você que o coração que você tem a respeito de cuidar de um filho é um coração ágape, um amor incondicional, que o pai muitas vezes não consegue superar, porque o pai está em outra visão. O pai é a razão e a mãe é o coração, e o coração da mãe é onde que ela põe todos os seus filhos. E isso é importante a gente frisar isso, né? Que mãe é muito, muito especial por diversos fatores, né? Enquanto muitos querem julgar os filhos, a mãe quer dar carinho. Às vezes o filho está tão problemático, eu não sei de onde vocês mulheres encontram tanta paciência. Na verdade, eu sei, né, irmão, que a verdadeira visão de Deus em alguém sobre o amor é o amor de mãe para com o filho. Não tem explicação, irmão. Não tem explicação. O meu cunhado, ele tem um monte de criação de galinha, de pintinhos. É muito engraçado. A mãe, ela vai andando e os pintinhos vão andando atrás. Toda hora que ela para, ela começa a fazer assim com a asa assim com o filho. Vai você. Às vezes empurra o filho, vai você, vai. Daqui a pouco eles estão no canto, daqui a pouco ela vai, resgata todos os filhos de novo, faz um buraco na terra e coloca todos eles dentro da asa. Assim é a mãe. Quanto mais o filho está perto. Eu fico vendo também o desmamar da mãe para com o filho quando ele vai embora, ou vai morar sozinho, ou vai fazer uma faculdade, ou vai casar, né? Quando o filho fala: mãe, está na hora de eu ir embora. Eu fiz isso com a mãe falou assim: não, tem comida aqui para você, tem roupa para você lavada, por que você quer ir embora? Eu falei: mãe, eu quero ver minha vida. Não, você não está vendo bem, eu estou te maltratando, a mãe está te maltratando. Eu falei: não, mãe, mas chegou a minha hora de voar, mãe. Não, aí ela começou a chorar, aí começou a fazer chantagem emocional para eu ir embora. Aí meu pai me chama de canto, fala: ô filho, sabe o que você está fazendo com a sua mãe? Sua mãe pode ficar doente. Eu falei: não, pai, eu só quero ir embora, eu quero viver a minha vida. Isso é amor de mãe. Lembra quando todos nós temos uma cicatriz. Todos nós temos uma cicatriz. Ou porque caiu, ou deu uma porrada no vidro. Eu dei uma porrada no vidro aqui, dando uma de super-herói no karatê, né?
Tá todo mundo dando. Eu falei, vou dar uma porrada no murro, um murro no vidro lá do espelho lá do karatê. Rasguei meu dedo todinho. Meu pai já me pegou pela orelha. A minha mãe já olhou para mim, mas cuidou de mim, né? E a mãe, quando ela fala, o filho obedece. Por mais que o filho seja rebelde, por mais que essa geração, mães, ó, vou dizer uma coisa para você, por mais que seu filho na hora bate a porta na sua cara ou fala alguma coisa, mas fica na memória dele, fica martelando ali, ó, quando a mãe fala, fica ali, ó, fica ali. Sabe por quê? Porque o que sai da boca de uma mãe é a voz de Deus. Eu acho que você não ouviu. O que sai da tua boca como mãe é a voz de Deus. Porque nenhuma mãe quer ver o mal do seu filho. E quando a mãe fala, é como um trovão. Fica ali o filho assustado. Não importa a idade que ele tem. E eu quero falar de algumas mães aqui na Bíblia. Eu quero que você abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Verso 9. Eu vou decorrer alguns versículos para você entender que uma das coisas que você às vezes não entende, que você é sonho de Deus para gerar filho. Deus não põe ninguém nesse mundo se não é sonho dele. Por mais que às vezes a gente não entende. Eu fico entendendo essa questão do aborto, sabe? Que as pessoas não entendem, né, irmãos? É lógico, tem ação e tem reação. Mas não sei nem o que dizer sobre essa questão. Mas eu fico imaginando, vendo o sonho de Deus, irmãos. Eu sei que às vezes a gente não entende a situação, mas Deus, Ele prepara algo, sabe? Porque a Bíblia diz que tudo é permissão de Deus. E às vezes um filho vem, né, irmãos? E as pessoas não entendem isso, né? E eu vejo que Deus, Ele coloca um sonho no coração da mulher para gerar filho. Hoje, irmãos, nós estamos vendo uma geração que não querem mais ter filhos, né? Não querem mais porque filho dá muito problema, ou fica pensando no futuro do filho, né? Eu vou gerar filho para quê? Para alguém machucar ele, alguém ferir ele, né? Como é que eu vou cuidar nesse mundo tão perdido, né, irmão? Esse mundo sempre foi o mundo que é. Sempre foi. E nós nascemos, estamos aqui e sobrevivemos. Diga amém. Então não importa, irmão, a geração do meu filho, eu só sei de uma coisa: o Deus que está aqui, Ele vai estar lá amanhã e vai estar lá depois. Sabe por quê? Porque Ele garante a geração dos nossos filhos. Ele garante, irmão. Quem está pedindo, diga amém. Aí as pessoas hoje falam, não quero ter filhos por causa de diversas razões e tal. E aí a gente vê, né, com a rachadura entre a família, né, a visão do povo sobre família. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você faz parte de uma família. Quem está me dizendo amém? A Bíblia vai dizer que esta mulher, ela teve um sonho. Vamos ler um pouquinho aqui. 1 Samuel 1:9 diz assim: certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederei um filho, e então prometo que dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Segura um pouquinho, por favor. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher chamada Ana. Era uma mulher bastante obediente a Deus, temente a Deus. Só que ela sofria por não ter filhos, né? E o seu esposo, né, naquela época podia casar com outras mulheres. Tinha uma outra mulher. E elas, né, zombavam dela porque ela não tinha filho. E parecia que por ela não ter filho, ele amava mais a ela por causa dos filhos, a elas por causa do filho,
ao invés dela, ela tinha um sofrimento no seu coração, ela tinha uma depressão profunda, sabe? Era uma mulher que sonhava em ter família e ela não conseguia alcançar esse sonho. Eu fico imaginando, irmão, quantas pessoas estão nessa situação, ou porque não conseguem casar, ou porque não conseguem ter filhos, sabe? E aí fica numa situação tão difícil, né? Que fala, poxa, às vezes eu estou na igreja, eu não consigo o que eu mais quero nessa vida, acho que eu vou para o mundo mesmo, arrumar um homem lá do mundo, e é muito mais fácil, sabe? Porque na igreja está tão difícil. Ah, não, eu não consigo ter um filho. Então, são pessoas que acabam se frustrando porque não alcançaram ali o seu objetivo. E Ana, ela era da mesma forma, uma mulher frustrada. Mas o que me chama a atenção, que ela conversou com Deus e falou bem nos olhinhos do Senhor: se o Senhor me conceder um filho, eu prometo que eu vou separar ele para ti. Não vou cortar o seu cabelo, não vou raspar a sua barba, ele será para o Senhor. Sabe que me faz lembrar aqui algumas promessas que eu e você faz, que o Senhor não esqueceu. Principalmente quando se trata do nosso filho, é muito sério. Porque o que a gente mais faz para Deus referente aos nossos filhos é promessa. Só que nós esquecemos da promessa. E eu quero lembrar você nessa noite de todas as promessas que você fez para com Deus referente aos seus filhos, ou seu filho ou a sua filha. Deus, Ele cobra hoje para dizer para você: você falou que Ele ia estar assim, 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 você ia conduzir assim, assim, assim. Então, sabe, mãe, uma das coisas que a gente precisa entender, que os nossos filhos, eles não podem ficar soltos. Eles têm que estar debaixo das nossas asas. Porque aí, como as asas de Deus, que debaixo dela nós estamos seguros, mesma coisa são os nossos filhos. A mãe tem que ficar antenada. A mãe tem que estar ali vigilante. Onde você vai, o que você fez, o que você comeu, deixou de comer. Tem que estar, sabe por quê? Porque é teu filho, é a tua filha. Deus confiou em você. Lembra do sonho de Deus? O sonho de Deus foi gerado em você. E por isso que você tem que cuidar mesmo. Tem que ser aquela mãe que cobra mesmo. Tem que ser aquela mãe, sabe por quê? Porque você é responsável por esse sonho de Deus. E ela fez isso, Senhor. Eu vou conduzir para o Senhor. Eu vou entregar para ti. E a Bíblia diz, irmãos, lá na frente, que essa mulher, ela teve um filho, irmão. E foi um dos maiores profetas da Bíblia, Samuel. Ele foi separado para Deus. Sabe o que Deus quer fazer nessa manhã, nessa noite, desculpa, amanhã ainda. Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer realizar sonhos teus. O Senhor quer realizar teus sonhos. Mas, irmãos, deixa eu perguntar para você. Uma pergunta que eu quero fazer para você, vinda de Deus. Se Ele realizar este sonho, como que você vai estar com Deus? Porque o que mais acontece é quando eu realizo o sonho ele supera a mim. O sonho acaba sendo prioridade. Mas aqui, a prioridade desta mulher era eu, era o Senhor. Que também diga amém. Sabe que é o nosso maior receio, vocês mulheres, principalmente, é achar que não vai dar certo, achar que está muito tempo, demora demais. Porque a mulher, ela é emoção, ela trabalha muito dentro da sua emoção. E aí, irmão, ela se frustra muito, porque a sua emoção, muitas vezes, acaba sendo sua razão. Por isso que o homem é mais sério em algumas decisões, porque é do homem mesmo, sabe? E aí você, mulher, se frustra, porque demora demais, eu não vejo as coisas acontecer, parece que, sabe, eu faço, eu não vejo, mas Deus, o Senhor está dizendo nessa noite, sou eu que pelejo por você, sou eu que faço por você. Da mesma forma que eu realizei sonho em diversas mulheres na Bíblia, eu vou realizar o teu sonho, assim diz o Senhor. Que crê, diga amém. E uma outra mulher, né, que me chama bastante atenção é a Maria, mãe de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 1, verso 18. Vamos lá, por favor. Falei aqui de uma qualidade de Ana sobre a questão do teu sonho. E agora eu quero falar da pureza de uma mulher,
de uma pureza de uma mãe. Gente, se a gente parasse para analisar, como é impressionante uma mulher gerar um filho. É muito doido, irmão. A ciência não explica. Por mais que ela tenta dar resposta, é de Deus, irmão. A geração de um feto que vai crescendo, sabe, vai se formando. Depois que está pronto para nascer, ele vira de ponta cabeça. Dá para entender um negócio desse, irmão? Mulheres estão fazendo ginástica, a criança aqui não machuca, né? Foi contado aqui, né, da filha que caiu, o menino ficou bem. Irmãos, não tem como explicar, irmão, a natureza de Deus. Você é a natureza de Deus, irmão. Aleluia. Por mais que a gente não entenda as coisas que acontecem, nós somos a natureza de Deus. Talvez você está aí doente e não entende esse propósito. Você não entende porque não fica curada. Mas eu quero dizer para você, você é a natureza de Deus. E ser natureza de Deus é ser a ciência de Deus. Às vezes Ele nos usa, aleluia, para salvar alguém. Ele nos usa para ser exemplo para alguém. E às vezes a gente não entende por que as coisas não acontecem, Jesus. Por que as coisas não acontecem na minha vida? Aleluia. Pegue na mão da sua irmã aí, pegue na mão do irmão aí. Diz assim: você é a natureza de Deus. Deus quer usar você nessa terra. Talvez você não entende o projeto de Deus, mas Deus vai te usar. Aleluia. Talvez para você pode ser o mal, mas para Deus é o bem. Aleluia, que Ele quer fazer em você. Sabe que Deus procura mulheres puras de verdade, para que Ele seja, aleluia, para que ela seja um canal de bênção na vida das pessoas. Quem está me dizendo amém? No livro de Mateus capítulo 1, verso 18, a Bíblia vai dizer: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se coabitarem ou terem relação sexual, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Mas eu quero enfatizar que se Deus achar pureza em mim, se achar pureza em você, Ele vai nos usar. Sabe o que a gente precisa, irmão? De verdade, é limpar nossa mente. Nós estamos muito poluídos, irmão, com muita raiva, com muita vingança. Isso não nos leva a nada. Não nos leva a nada. E sabe quem perde? Somos nós. Sabe o que o Senhor está dizendo no meu coração? Irmãos, é tão bom a gente viver em união. É tão bom, irmão. E essa união não é só na igreja, é na nossa casa, é na nossa família, igreja. É a união entre a mãe, o pai, a avó, os netos, os filhos, a nora e a sogra, o sogro, o genro. Sabe, irmão, Deus, Ele habita nesse negócio. Deus não habita em terra briguenta. Deus não habita em terra em discórdia. Deus não habita, igreja. E nós estamos aqui para isso. Por isso que Deus, Ele fez as coisas muito perfeitas. Por isso que Deus, Ele fez as coisas muito belas. Deus não habita em meio de contenda, em pensamentos impuros. Quem está me dizendo amém? E Deus, Ele quer fazer isso conosco, irmão. Ele quer ver em mim e em você pureza. E Ele quer agir em nós. A Bíblia diz que essa mulher, Maria, era uma mulher pura. Era uma mulher que se entregava a Deus. Era uma mulher que se guardava para o Senhor. Eu sabe que a gente precisa, irmão, é nos guardar para Deus. Ei, mulher, eu sei que a vida é difícil. Eu sei, estou nela, estou nessa vida. Eu sei que é complicado viver, mas o que a gente tem que fazer é nos guardar para o Senhor. Sabe, irmãos, tantas das vezes me deu vontade de fazer tantas coisas que o meu coração mandava eu fazer, mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, bispa. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa que eu sei que é errado,
pecado, mas eu estou com vontade de fazer. Aleluia. E Deus fala: não é isso que você deve fazer. E o que a Bíblia está nos dizendo, irmão, que a mesma pureza que estava nessa mulher, o Senhor quer encontrar em mim e você. Não importa se começa agora. Eu não sei o que você está passando, mas dá um começo. Tudo tem que ter um começo, irmão. Tudo tem que ter um começo, minha irmã. Não importa se é muita coisa que tem que mudar na sua vida, mas faz alguma coisa hoje. Faz alguma coisa hoje. Dá um passo de verdade para Jesus. Limpa a sua mente, limpa teu coração. Não deixe as coisas ruins contaminar você, porque você vai contaminar outro, você vai contaminar outro, você vai contaminar outro. Quando você vê, está tudo contaminado. Aleluia. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você. E nessa noite Ele está dizendo: limpa a sua mente. Limpa a sua mente. Limpa a sua mente. Quem está me dizendo amém? É lógico que Jesus vai usar uma mulher. Tudo que Deus faz, escute, por mais que Ele use o homem, Ele mostra que é Ele que faz. Ela poderia ter coabitado com José e ter Jesus, e Jesus ia ali, ser chamado como filho, mas o filho não ia ser de Deus, ia ser filho de quem? De José. Tem coisa que a gente não entende, igreja. Às vezes você fala: puxa, eu tenho 2, 3 filhos, cada um às vezes de um filho, de um pai, ou eu tenho 2 com um pai diferente, mas não importa. Eu só sei de uma coisa: se Deus deu para você, é porque Ele confia em você. Se Deus deu para você, irmão, porque Deus, Ele sabe que você pode cuidar. Às vezes nós queremos olhar a circunstância, tem coisa que não se explica. Vive! Se José ficasse ali matutando, poxa, como é que pode alguém ter filho sem ter relação com o homem? Tem filho, mas se ele ficasse coabitando, as coisas de Deus não aconteceria na vida dele. Sabe que nosso maior problema, irmão, é de colocar muita coisa na nossa cabeça. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Está na hora de você ter uma purificação. Está na hora de você dobrar o seu joelho e orar a Deus, purificar, jejuar, sabe, se entregar a Jesus e deixar Deus purificar você. Quando você está muito contaminado, está na hora de você ir para uma limpeza, irmão. E uma limpeza espiritual. Sabe aqueles amigos que são pessoas tóxicas, como usam o termo hoje? Corta, começa a cortar, irmão. Isso é tóxico, isso é tóxico, isso é tóxico, isso é tóxico. Sabe? Pessoas que não levam a gente a nada. Sabe, irmãs? Aleluia, irmãos. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está procurando pessoas que têm o coração puro. Deus está procurando pessoas que têm coração puro. Ei, Deus quer usar os corações puros, irmão. Aleluia. Sabe, irmão? Aquele coração que é fácil perdoar. Sabe, aquele coração que está pronto a fazer. Aquele coração que está pronto a curar e ser curado. Sabe, irmão, aquele coração que está assim: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas eu sei que o Senhor pode me levantar nessa noite. Aleluia, assim diz o Senhor. Não importa quantas vezes você caia, o importa é quantas vezes eu posso te levantar. Aleluia, quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Maria tinha um coração puro, disposto a doar-se para Deus. Escute aqui o que eu estou dizendo para você. Eu sei que muitas vezes a gente trabalha demais. Os filhos, a casa toma muito nosso tempo. Tem irmãs que trabalham fora, tem seus afazeres. Escute, olhe para mim, por favor. Mas Jesus não pode ser a última prioridade para você. Repito, talvez você trabalhe muito, tem muitas coisas para fazer, sabe? Tem casa para cuidar, tem filhos para cuidar. Muitos têm esposa, outros não têm, mas tem alguém da família que está doente. Você está correndo para cima e para baixo. Mas Jesus não pode ser a última opção. Talvez a sua casa está legal, está tudo bem, os filhos estão indo bem, o esposo está indo bem, ou você está indo bem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Escute bem o que eu estou dizendo. Jesus não pode ser a última opção.
Eu sei, irmão, que hoje foi um dia das mães, né? É um dia especial. Tem mãe que mora longe, mas as pessoas esquecem de Jesus. Irmãos, Jesus é minha prioridade, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. Todos sabem que eu tenho culto à noite. Meus irmãos, às vezes, Fábio, vai ter um churrasquinho lá, vou fazer na mãe, vou fazer em algum lugar. Aqui, ó, no domingo, 3 horas eu tenho que ir embora. 3 horas eu tenho que vazar, porque eu tenho ensaio, não dá, tenho que buscar os irmãos, tenho que arrumar isso, tenho que fazer aquilo, tenho que buscar aquilo, tal. Por quê? Porque Jesus, graças a Deus, a minha alma entendeu que Ele tem um horário comigo, Ele marcou comigo. Eu não estou aqui porque Jesus marcou um dia, outro dia não veio, outro dia não, Ele marcou comigo. Ele está aqui todos os domingos. Ele disse para mim: você quer cura, você quer mudança, você quer bênção, então eu quero marcar um horário com você. Se você entender que todos os domingos eu estou para falar contigo, eu estou para ter uma aula com você, eu estou para reestruturar você, e eu não vou faltar, eu não vou faltar, eu não vou faltar, eu não vou faltar. Eu acho que você não entendeu. Jesus está dizendo que todos os domingos Ele vai estar aqui, Ele não vai faltar, Ele não vai faltar. Aleluia! Sabe, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente tem domingo que eu não venho porque eu vou trabalhar, mas meu coração está aqui. Às vezes o corpo não está, mas o coração está. E é isso que a gente precisa falar para os irmãos depressa, que Jesus está aqui todos os domingos, todas as quartas, porque é um horário que Ele marcou. Que também diga amém. Irmãos, eu estou falando isso porque eu estou sendo usado por Deus para dizer que Jesus quer ter mais comunhão com você. Irmãos, vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 fora deles. Que estamos dizendo amém? Não perca a oportunidade de estar com Jesus. E esta mulher, Maria, ela não perdia a oportunidade. Ela estava sempre ali buscando, ela estava sempre ali orando. Ela sonhava com Deus e Deus sonhava com ela. Deus, eu quero ser um canal de bênção, eu quero que o Senhor me usa, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que o Senhor está me usando. Eu quero fazer alguma coisa para que as pessoas vejam que o Senhor está em mim. Senhor, igreja, escute. Talvez você não entenda porque você não está conseguindo ser abençoado. Aleluia, porque o abençoador não vê você nele muitas das vezes. E ele está dizendo assim: olha, seja eu em você e você em mim. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa, hoje eu me emocionei. Comecei a chorar ali da van. Eu falei: não posso derramar muitas minhas lágrimas, né, irmão? Porque eu sou muito chorão. E aí eu olhei para o Fábio, olhei para ele e falei: cara, eu nem te chamei e você veio. E ele falou: não, mano, eu sou da obra, e a obra de rua eu gosto. Eu chorei porque não era eu ali era Deus. Porque quando Deus vê que eu e você está disposto, irmãos, é muita emoção para Ele, porque Ele sabe a sua transformação, igreja. E a melhor forma de sermos transformados é sermos usados para aquele que nos transforma. Você não tem noção. Quando você pega o filho, eu fico vendo a Thaísa, vendo a sua filha trabalhando. Tem uma hora, coitadinha, que ela estava tão cansada, né? Ela não sabia se queria ir no banheiro, se ela queria comer. Nós fomos sem comer, que não dava tempo para comer. Falei: Fabiano, vamos parar. Irmãos, Deus está vendo tudo isso, irmãos. É esse coração sincero, não só no fazer, mas é no sincero de se perdoar, sabe? Eu acho que você precisa entender que você precisa se perdoar e perdoar os outros. Deus, Ele procura mulheres sim verdadeiras, que têm esse coração puro, para que Ele possa colocar as bênçãos dEle em você. Ei, não é só Jesus que pode nascer, mas pode nascer uma multidão dentro de você, irmão. Pode nascer uma nação dentro de você. Ei, Jesus está aqui, diga amém.
a Bíblia vai dizer também, não só de Maria, irmãos, que ela pagou o preço a qualquer custo por gerar algo de Deus. E uma das coisas que a gente não quer é pagar o preço de nada, muitas das vezes, que Deus nos dá. Pagar o preço de muitas vezes ser ameaçado, né? Sequestrado. Uma vez me sequestraram aqui, irmão. Tem que pagar o preço daquilo que é de Deus. Mas o que é de Deus, escute aqui, escute para mim, por favor. Diga assim comigo: o que é de Deus, que está em minhas mãos, filho, família, obra, ministério, meu trabalho, eu tenho que guardar com chave de ouro. Guarda, irmão. Deus não mandou você perder nada. Obrigado, filho. Deus não mandou você deixar nada. Viu? Deus não mandou você largar nada. Se Ele confiou em você, bispa, é para fazer. Por mais que dói, por mais que deixa você nervosa, por mais que deixa você triste, angustiada, por mais que deixa você decepcionada, mas o que se Deus te deu, você tem que guardar ou multiplicar. Aleluia. Quem está me dizendo, diga amém. É igual aquela passagem daqueles que têm os dons. Um empresário foi viajar, chegou para um funcionário, talvez assim, e disse: perdeu um talento para um, deu 5 talentos para outro, deu 4 talentos para outro. E essas pessoas que tinham muito talento, multiplicou os talentos dele. Mas aquele que tinha enterrou, com medo de alguém tomar ou perder. E quando o seu senhor chegou, ele disse: mestre, olha, está aqui, tá do jeito que o senhor me deu, eu te devolvo, sabe? Mas ninguém tocou, eu não deixei ninguém tocar, não deixei ninguém pegar, chegar perto, eu até enterrei para não perder. E o senhor disse para ele assim: olha, você não passa de um servo inútil e infiel. A pior coisa nessa vida é Deus olhar para mim e para você e ver que nós somos inúteis e infiel. Mas eu tenho certeza que nessa igreja Deus tem chamado vocês todos aqui para uma grande obra. Para uma grande obra. Eu acho que você não entendeu. Deus tem te chamado para uma grande obra. Deus tem te chamado. Deus tem te chamado para uma grande obra. Ele sabe que dói. Ele sabe que nós se ferimos, se machucamos, mas isso faz parte da obra. Ele tem chamado nós. Diga pro irmão aí que está do seu lado: Deus tem te chamado. Deus tem te chamado. Deus tem te chamado. Samanta, Deus tem te chamado. Meninas, Deus tem te chamado. Auxílio, Deus tem te chamado. Deus tem te chamado. Deus tem nos chamado. E aí, eu quero fechar com chave de ouro aqui. Às vezes nós queremos ser julgados, irmão, julgadas. E todo mundo que está perante o juiz quer ter a sua sentença aprovada. Todo mundo, irmão. Todos que já chegaram para um juiz por uma causa ali, todo mundo quer ver a causa ganha, né, irmãos? Eu já tive causa que eu perdi e fiquei tão frustrado, irmão, porque eu tinha certeza que eu ia ganhar. E eu quero contar uma causa aqui, irmãos, que ela precisou perder para poupar. Porque crente, ele não ganha, ele poupa. Por
Por isso a sua cabeça. Se você entra na igreja para querer ganhar, você perde. Mas se você entra na igreja para poupar, você ganha. Aqui estamos, diga amém. Fecha teus olhos. Vamos lá então, banda. Aleluia. Apaga as luzes, por favor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Olha só. Lá em 1 Reis, capítulo 16, eu quero que você me acompanhe para mim, verso 28. Tem situação que nós queremos que Deus julgue tudo para nós. Vai ter situação, irmão, que Deus vai julgar para você perder, para você poder ganhar. Porque nós não viemos para Deus para ganhar. Nós viemos para Deus para poupar e ser poupado. Ser poupado por uma justiça, ser poupado por um pecado, ser poupado por um erro, ser poupado por um acerto. O que Deus ele faz, irmão, é nos poupar, porque o amor dele nos alcançou. A alegria do Senhor não é ver você e eu ganhando, não, irmão. Crente não entra na guerra nem para ganhar, é para ser poupado. Quando ele chamou ali Gideão, não foi para ganhar a guerra, foi para ser poupado. Sabe, poupado? Você vai ficar aí, Gideão, cabisbundo, vai ficar aí, Gideão, todo martirizado, vendo o povo sendo sofrido, passando fome, vendo o povo passando necessidade, e você chorando. Então quero te poupar de você morrer na sua própria desgraça. Eu quero te levantar, Gideão, para ganhar uma guerra, mas não é com um povo de 30 mil homens, não é com 20 mil homens, não. Eu quero te poupar a ganhar uma guerra com 300 homens. Sabe, Gideão, você não vai guerrear. Esses 300 homens vão guerrear por você, mas eles não vão matar para você ganhar, eles vão matar para te poupar. Enquanto esses homens estiverem te poupando, você vai estar ganhando, você vai estar ganhando. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim, ao meu coração, irmão? Aleluia. Ele não quer fazer você ganhar, Ele quer te poupar para você ganhar. Aleluia. Talvez você está dizendo: eu tenho que ganhar aquela justiça, eu tenho que ganhar aquela causa. Talvez você vai morrer por ela, você vai cansar por ela, mas se você entender que é a vontade do Senhor, que é o desejo de Deus, você vai ser poupado. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Olha só, e finalizo aqui com essa história. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei para receber seu veredito. Declarou uma das mulheres: o meu senhor, eu e esta mulher estava morando na mesma casa, e eu dei à luz a um filho, e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também teve um filho, e estávamos sozinhas naquele momento, não havia mais ninguém na casa. Ora, certa noite morreu o meu filho, o meu filho desta mulher, pois ela, dormindo, virou-se sobre o seu filho e o sufocou.
Ela então se levantou durante a noite, retirou o meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia, colocou ao seu lado e pôs o filho dela morto ao meu lado. Levantei-me para amamentar meu filho e encontrei-o morto, mas de manhã eu examinei e constatei que não era meu filho, que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher contradisse: não é verdade, meu filho é o que está morto, e o teu é o que está morto. O meu filho é o que está vivo, e o teu é o que está morto. E a outra protestava inconformada: é mentira, o teu filho é o que está morto, e o meu filho é o que vive. Assim elas, volta lá um pouquinho, aleluia, assim elas se despediram diante do rei. Segura um pouquinho, segura nessa tela aí. Olha a aflição, irmão, de duas mulheres. A Bíblia diz que uma mulher se aproximou do rei e contou a história dela, porque ela sabia quem era o filho dela. Ela sabia os sinais que o filho tinha. Sabe, irmãos, não tem, é algo surreal, irmão. Eu morava num prédio onde a Raquel mora, e naquela época nós brincávamos com as outras crianças, irmãos. O Anderson também era um deles que brincava. Era 50 crianças brincando na rua. De repente, a minha mãe saía e gritava: Fabinho! Bicho, minha mãe está me chamando. Mas ao mesmo tempo, a mãe de outra gritava: Anderson! E quando nós estávamos gritando, minha mãe falava assim, né? Essa voz é do Fabinho. Chama ele lá, chama ele lá. Irmãos, mãe conhece o filho que tem. Conhece ele à distância. Conhece ele pelo cheiro. Conhece ele no meio da multidão, a sua voz. A mãe sabe, irmão. Isso é impressionante. A mãe conhece o jeito, os olhos, a forma, o jeito que chega, os passos que dá. A mãe sabe, aleluia. Olha o bebê da mamãe, está aí, ó. Olha o Felipão aí, aleluia. A mãe sabe o sofrimento, a mãe conhece, aleluia. E quando a mãe vê o filho sofrendo, irmão, ela sofre junto, porque é mãe, aleluia. E essa mulher, irmão, eu fico vendo o desespero dela, aleluia. Não de ver, aleluia, a outra criança morta, é em ver que o seu filho foi trocado, aleluia, e ela não poderá mais ver o filho. Sabe o que eu quero dizer hoje? Ô mãe, ô filho, aleluia, não perca os vínculos não, não perca os vínculos não. Eu sei que às vezes um filho deixa a gente nervoso, nervosa, mas você não pode perder o vínculo que você tem com o seu filho. Você não pode perder o tato, você não pode perder a visão, você não pode perder a audição que você tem pelo seu filho. Sabe por quê? Porque isso é dádiva de Deus, isso é dádiva de Deus, aleluia. Não salabassuri canta, arrabalabashuri anda leba canta labácia, arrabaide calabande calabashuri anda laba canta labaia, rabaide calabácia laba, cuenta laba canta laba. E a Bíblia vai nos dizer que as duas não chegaram num acordo. Verso seguinte diz assim: então o rei se sentou, uma mulher, então o rei sentenciou, uma mulher exclama: meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. A outra mulher afirma: mentira, teu filho é o que está morto e o meu filho é o que vive. Verso seguinte: ora, trazei a mim aqui agora mesmo uma espada. E ordenei ao rei, trouxeram-lhe, e mediante uma espada afiada. Verso seguinte: ele prontamente determinou: cortai esse menino vivo em duas partes, e dai metade para uma e a metade para a outra. E no mesmo instante, a mulher que era o filho vivo suplicou ao rei, porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho, e clamou: o meu filho, Senhor, meu filho, Senhor, que lhe seja dado ao menino vivo. Não matem, por misericórdia. Contudo, a outra dizia: que ele não seja nem meu e nem desta mulher, tampouco corta-o no meio. É forte, né, irmão?
Tem sentença que a gente perde para poupar. Nós não viemos para ganhar, nós viemos para ser poupado. Quem está me entendendo, diga amém. Não põe na sua cabeça que se você perder, Deus não está nesse negócio. Quando a gente perde, não é para nos ter ruína, é para nos poupar. E no mesmo instante, o rei olhou e disse: você que disse que o filho pode entregar para outra, para poupá-lo, você é a verdadeira mãe. Porque nenhuma mãe vai querer ver o mal do seu filho. Feche os teus olhos aí, fique sobre seus pés, por favor. A palavra direta ao seu coração nessa noite é: Deus está te poupando, irmã. Deus está te poupando, minha irmã. Aleluia. Tem situação que a gente perde para ganhar. Tem situação que a gente ganha para poupar. É assim que Deus faz, viu? É assim que Deus faz. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Cante! Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.